Você já sentiu o gosto amargo da dúvida dos outros? Já foi desacreditado, humilhado ou tratado como se fosse insignificante? Se sim, esse vídeo é para você. Hoje vou te mostrar como provar que eles erraram e fazer com que sintam o peso do próprio arrependimento nos olhos. Não com palavras vazias, não com explosões emocionais, mas com algo muito mais poderoso: sua transformação. Enquanto eles riram de você, subestimaram sua capacidade ou até mesmo te rebaixaram, você teve duas escolhas: aceitar o papel de vítima ou se tornar um estrategista silencioso, calculista e implacável. E eu sei que você não está aqui para ser fraco. Neste vídeo, eu vou te mostrar um caminho sem volta. Um caminho onde você não apenas supera aqueles que duvidaram de você, mas faz com que eles mesmos percebam, tarde demais, o erro que cometeram. Você não vai precisar implorar respeito, ele virá automaticamente. Você não vai precisar esfregar nada na cara deles, porque a própria realidade fará isso por você. Mas preste atenção, o que você vai aprender aqui não é para qualquer um. É para quem está pronto para se tornar a versão mais fria, mais estratégica e mais dominante de si mesmo. Está preparado? Então se inscreva no canal, porque o que eu vou te ensinar agora pode mudar completamente a forma como as pessoas te enxergam. E o mais importante, tem um conteúdo exclusivo te esperando no comentário fixado, algo que pode acelerar ainda mais sua transformação. Não perca essa chance. Agora vamos começar. Eles riram primeiro, mas vão engolir cada palavra. Nada fere mais do que ser subestimado. Quando alguém ri da sua ambição, da sua dor ou dos seus sonhos, não é apenas uma ofensa, é um desafio. Eles te marcaram como alguém fraco, sem potencial, alguém que não vale a pena levar a sério. E talvez naquele momento você tenha sentido raiva, humilhação, talvez até dúvida sobre si mesmo. Mas eu vou te dizer algo que pode mudar a sua mentalidade para sempre. O riso deles hoje será o silêncio deles amanhã. O problema das pessoas que zombam dos outros é que elas nunca pensam no futuro. Elas vivem presas ao momento, à ilusão de que estão no controle. Mas a vida tem um jeito cruel de inverter os papéis e é exatamente isso que você vai permitir que aconteça. Mas não com ódio, não com brigas, não tentando provar nada com palavras. Você vai fazer isso da maneira mais dolorosa possível, deixando que a sua evolução seja um tapa silencioso na cara deles. O primeiro passo para essa virada de jogo é entender o efeito psicológico do desprezo. Quando alguém te humilha ou ri de você, o que eles esperam é uma reação emocional. Eles querem que você se irrite, que discuta, que tente se defender. Porque no momento em que você reage, você já perdeu. Você mostrou que se importa com a opinião deles. Você mostrou que as palavras deles têm poder sobre você. Mas e se, ao invés disso, você simplesmente sorrisse? E se você olhasse nos olhos deles como se estivesse diante de uma criança que não entende nada da vida? Marco Aurélio disse uma vez: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. E essa é a chave. Se alguém ri de você hoje, não tente provar nada agora. Absorva isso como combustível. Deixe que a energia da humilhação se transforme em motivação silenciosa. Trabalhe em silêncio. Se desenvolva. Torne-se tão inacreditavelmente forte, bem-sucedido e inabalável que um dia, quando essas mesmas pessoas olharem para você, não terão escolha a não ser sentir vergonha do próprio comportamento. E sabe qual é a parte mais interessante? O arrependimento delas não virá porque você jogou na cara. Ele virá porque, no fundo, elas saberão que erraram, elas saberão que te subestimaram e que você provou, sem dizer uma única palavra, que elas estavam erradas. E isso, meu amigo, é insuportável para quem tem o ego inflado. Agora me diz, você está disposto a jogar esse jogo do jeito certo? Porque se estiver, o que vem a seguir vai te ensinar exatamente como transformar essa raiva em poder. No próximo tópico, vamos falar sobre o plano frio e calculado para fazê-los se arrependerem sem dizer uma palavra.
E é aí que o verdadeiro jogo começa. Se você está curtindo essa jornada, já deixa o like e se inscreve, porque o que vem agora vai te transformar completamente. Vamos lá. A justiça mais cruel não vem com gritos, e sim com silêncio. Quando alguém te subestima, te humilha ou te trata como se você fosse insignificante, o maior erro que você pode cometer é reagir na hora, porque toda resposta imediata nasce da emoção, e emoção é fraqueza. Você quer ver arrependimento nos olhos deles? Então aprenda a ser frio, implacável e paciente. O jogo da virada não acontece no calor do momento. Ele é um processo e cada movimento precisa ser calculado para atingir o máximo de impacto. Primeira regra: você não persegue, você atrai. Nada fere mais o ego de alguém que te humilhou do que perceber pouco a pouco que perdeu acesso a você. Essas pessoas estavam acostumadas a te ver reativo, previsível, mas agora você não dá mais sinais. Não responde mensagens, não demonstra raiva. Você apenas desaparece da percepção delas. E o que some se torna valioso. A segunda regra: a reconstrução ocorre nos bastidores. É aqui que você vai se fortalecer enquanto eles ainda vivem na ilusão de que te derrubaram. Não anuncie mudanças, apenas mude. Se fortaleça fisicamente, mentalmente e financeiramente. Faça isso em silêncio, porque a ausência de informações gera especulação, e nada gera mais arrependimento do que perceber tarde demais que você evoluiu sem precisar da aprovação de ninguém. A terceira regra: o momento do impacto precisa ser inesperado. Você não vai atrás deles, eles virão até você. Em algum momento, a curiosidade os vencerá. Eles procurarão saber o que aconteceu com você. E quando finalmente te virem, seja em uma nova posição, com uma nova postura, ou até mesmo com um novo círculo de pessoas, o choque será inevitável. O tempo terá mostrado a verdade. E a pior parte: eles perceberão que, enquanto eles estavam presos na mesma mediocridade de sempre, você seguiu em frente. Agora, a pergunta mais importante: o que fazer quando o arrependimento deles for evidente? Você esfrega na cara deles? Você os humilha publicamente? Não. Isso seria dar a eles o que querem, a confirmação de que ainda possuem um efeito sobre você. O verdadeiro golpe final vem com a sua indiferença. Você olha através deles como se fossem estranhos. E nesse momento, sem uma única palavra, eles entenderão que perderam o que jamais poderão recuperar: o seu respeito. Mas ainda há uma maneira de tornar isso ainda mais doloroso para eles. E eu vou te mostrar exatamente como no próximo tópico: a verdade cruel. Eles só respeitam quem os faz sentir pequenos. Se você quer aprender como fazer aqueles que te humilharam se sentirem irrelevantes, fica comigo, porque agora o jogo vai ficar ainda mais sério. Se tem algo que a maioria das pessoas nunca vai admitir, é o seguinte: respeito raramente vem da bondade, da gentileza ou da educação. Ele vem do medo, do reconhecimento inconsciente de que você é mais forte, mais esperto, mais perigoso do que elas imaginavam. O mundo não respeita os fracos, e aqueles que te humilharam no passado. Eles só vão respeitar você quando perceberem que agora são insignificantes diante da sua presença. Isso não significa que você precisa ser cruel ou violento. O verdadeiro poder não está na agressividade, mas na superioridade absoluta. Você não precisa diminuir ninguém com palavras, porque sua simples existência já será um lembrete do erro deles. Você quer ver arrependimento nos olhos de quem duvidou de você? Então aprenda a se tornar grande o suficiente para que essas pessoas se sintam pequenas sem que você precise dizer nada. O primeiro passo para isso é eliminar qualquer vestígio de carência. Antes, você queria aceitação, queria ser incluído, queria ser validado.
Agora não mais. Você não precisa deles. E a ausência dessa necessidade já cria um abismo entre você e eles. Pessoas inseguras só respeitam aqueles que não estão tentando provar nada. O segundo passo é a postura. Pare de andar como alguém que espera permissão para existir. Entre nos lugares como se fosse dono do espaço, como se soubesse exatamente o que está fazendo. Não desvie o olhar, não abaixe a cabeça. A linguagem corporal diz mais do que 1000 palavras, e aqueles que te subestimaram vão perceber a mudança antes mesmo de você abrir a boca. O terceiro passo é o silêncio calculado. Quando eles vierem, porque eventualmente virão, nunca entregue a satisfação que eles buscam. Eles vão tentar se reaproximar, puxar conversa, fazer perguntas indiretas para entender como você deu essa virada de jogo. Mas a sua resposta deve ser mínima, indiferente, como se a presença deles não alterasse em nada o seu mundo. E é nesse momento que a ficha cai. Eles não têm mais nenhuma influência sobre você. Agora, a cereja do bolo. Existe um detalhe final que destrói qualquer um que tentou te diminuir no passado. Algo que os faz se contorcer por dentro. Algo que elimina qualquer traço de orgulho que ainda possam ter. E é isso que eu vou te ensinar no próximo tópico. A arte da humilhação silenciosa, quando o sucesso se torna vingança. Se você está gostando dessa jornada, já sabe o que fazer. Continue assistindo, porque agora as coisas vão ficar ainda mais intensas. A vingança mais cruel não vem com palavras afiadas ou gestos explosivos. Ela vem quando o simples fato de você existir se torna uma lembrança diária do erro que cometeram ao te subestimar. Essa é a verdadeira humilhação silenciosa. Não é você quem expõe a fraqueza deles. São eles próprios que, ao olharem para você, percebem o quão insignificantes se tornaram em comparação. Mas como garantir que isso aconteça? Como estruturar essa ascensão de uma forma que faça cada uma dessas pessoas engolir cada riso, cada insulto, cada dúvida que jogaram contra você? A primeira peça desse jogo é a transformação inesperada. Você não avisa, você não dá sinais, você apenas muda. Enquanto eles seguem vivendo no piloto automático, presos às mesmas rotinas e mentalidades medíocres, você avança de forma brutal. E aqui está o detalhe importante. Não é apenas sobre sucesso financeiro ou status, é sobre uma mudança completa de identidade. Você se torna alguém inatingível, alguém que eles não conseguem mais reconhecer. Isso os desestabiliza, faz com que questionem se algum dia realmente souberam quem você era. A segunda peça da humilhação silenciosa é a inversão de papéis. Antes, você era aquele que buscava aceitação, que queria ser ouvido, que se importava com a opinião deles. Agora é o contrário. São eles que sentem necessidade de validação. São eles que tentam se provar para você. Mas aqui está a jogada. Você nunca entrega essa validação. Você nunca os ataca, mas também nunca os acolhe de volta. Você os mantém presos em um limbo psicológico, onde não sabem se ainda tem espaço na sua vida ou se já foram completamente esquecidos. E isso os tortura. A terceira peça é a omissão estratégica. O erro de muitas pessoas que querem dar o troco é tentar mostrar para o mundo todo o quanto venceram. Isso é um tiro no pé, porque quando você esfrega o sucesso na cara de alguém, você está mostrando que ainda se importa. A humilhação silenciosa funciona justamente porque você age como se a presença deles fosse irrelevante. Se perguntarem como você está, sua resposta deve ser curta e fria. Bem, sem explicações, sem detalhes, porque o mistério os destrói por dentro. E então chegamos na última e mais devastadora peça desse jogo, o momento inevitável da comparação. Não importa o quanto tentem ignorar, em algum momento eles serão forçados a enxergar a verdade. Eles verão que estão exatamente onde sempre estiveram, enquanto você seguiu em frente. Eles perceberão que o tempo não os favoreceu, mas favoreceu você. E a pior parte, eles sabem que isso foi consequência direta do desprezo deles.
Eles criaram o próprio fracasso ao te menosprezar. E agora? Como garantir que esse impacto seja permanente? Como se certificar de que eles jamais se recuperem desse choque? É isso que vamos explorar no próximo tópico. O jogo virou. Como virar o predador e não a presa. Agora que você aprendeu a humilhação silenciosa, é hora de subir um nível e assumir o controle absoluto. Então fica comigo, porque daqui para frente não tem mais volta. Durante muito tempo você foi a presa, alvo fácil de piadas, menosprezo e desrespeito. Eles te viam como alguém inofensivo, alguém que não oferecia risco, alguém que podia ser ignorado sem consequências. Mas agora tudo mudou, o jogo virou. E quando isso acontece, aqueles que te subestimaram começam a sentir algo novo em relação a você. Medo. Não é medo físico. Não é que eles achem que você vá se vingar diretamente. O medo vem da percepção de que você se tornou alguém que não pode mais ser controlado. Antes, eles sabiam exatamente como te afetar, como te desestabilizar, como fazer com que você reagisse. Agora eles olham para você e não encontram mais aquele mesmo indivíduo frágil de antes. Você não está acessível, você não está disponível, você não se importa. E isso os devasta. O que faz alguém ser predador na sociedade não é a força bruta, mas o domínio psicológico. E o primeiro passo para isso é ser imprevisível. Pessoas previsíveis são fáceis de manipular. Você, no passado, reagia como esperado. Ficava com raiva, tentava se explicar, buscava aceitação. Agora, sua frieza deixa eles perdidos. Eles testam sua paciência e não recebem resposta. Tentam se reaproximar e encontram apenas uma barreira intransponível. Isso os enfraquece, porque perceberam que perderam o controle que antes tinham sobre você. O segundo passo para se tornar um predador é saber escolher suas batalhas. O verdadeiro poder está em não reagir a provocações pequenas. Quem reage a tudo se desgasta. Quem escolhe quando agir tem controle total da situação. É por isso que os estoicos valorizavam tanto a calma diante do caos. Como dizia Sêneca, às vezes, a melhor resposta é não dar resposta nenhuma. Mas há um terceiro e mais profundo passo para consolidar essa transformação: a inversão da percepção de valor. Antes, você era aquele que tentava se encaixar no mundo deles. Agora são eles que tentam encontrar uma forma de se encaixar no seu. Você não procura, não envia mensagens, não demonstra nenhum tipo de interesse. E pouco a pouco, eles percebem a verdade devastadora. Você se tornou alguém que eles gostariam de ter ao lado, mas que agora está muito acima do alcance deles. E aqui está o detalhe mais cruel. Você não precisa fazer absolutamente nada para que essa realidade se instale na mente deles. O tempo e o destino fazem o trabalho por você. Eles verão sua ascensão. Eles verão a diferença brutal entre o que você era e o que você se tornou. E no silêncio da própria consciência serão obrigados a admitir que erraram feio ao te menosprezar. Mas agora vem a questão final. O que acontece quando eles percebem que perderam você para sempre? Como reagir ao arrependimento deles sem sair da sua posição de poder? No próximo tópico, vamos falar sobre nada fere mais que o seu desprezo, use isso contra eles. E acredite, essa é a parte mais brutal de todas. Então continue assistindo, porque agora chegamos no ponto sem retorno. O ser humano tem um defeito fatal. Ele sempre quer aquilo que não pode ter, sempre deseja aquilo que está fora do alcance, e nada é mais insuportável para alguém do que perceber que perdeu completamente o seu valor na vida de outra pessoa. Antes, eles riram de você, te subestimaram, te jogaram para escanteio como se você fosse irrelevante. Agora você tem o poder nas mãos. O poder de dar a eles a única coisa que realmente destrói um ego frágil: desprezo absoluto. Mas atenção, porque desprezo não é o mesmo que ódio. Se você demonstra raiva, ainda está jogando o jogo deles. Se tenta se vingar ativamente, ainda está mostrando que eles têm importância.
O desprezo verdadeiro vem da indiferença fria e calculada. É quando a pessoa percebe que, para você, ela não é mais nada. A primeira regra do desprezo letal é não reagir. Se tentarem te provocar, ignore. Se tentarem puxar assunto, seja cortês, mas vazio. Se tentarem voltar para a sua vida, nunca entregue a satisfação da aceitação. Você responde como se estivesse falando com um estranho sem relevância, porque, na verdade, é exatamente isso que eles se tornaram. A segunda regra é brilhar sem precisar anunciar nada. Quem busca validação grita para o mundo inteiro suas conquistas. Você, não. Você deixa que seu sucesso fale por si só, e o pior pesadelo deles será ver você vivendo a vida dos sonhos enquanto eles continuam presos no mesmo lugar. A terceira regra é a reversão da dinâmica de poder. Antes, você buscava a atenção deles. Agora são eles que vão se perguntar se ainda tem algum espaço na sua vida. Eles vão testar os limites, mandar mensagens sutis, jogar indiretas, tentar reaproximações disfarçadas de casualidade. E você vai tratá-los como se fossem apenas mais um na multidão, porque de fato agora eles são. A quarta e mais devastadora regra é a ausência total de ressentimento. Esse é o golpe final. Quando eles percebem que você não tem raiva, não tem mágoa, não guarda rancor, apenas os esqueceu, o jogo acaba para eles. Porque o que eles queriam, no fundo, era saber que ainda tinham algum impacto sobre você. Mas agora você se tornou um enigma inalcançável. E acredite, não há nada mais torturante para quem já te subestimou do que perceber que, por mais que tentem, nunca mais conseguirão voltar para o seu mundo. Mas agora vem a última e mais brutal revelação, o último golpe. Como sair como vencedor enquanto eles afundam no arrependimento. Se você chegou até aqui, prepare-se, porque o que vem agora é o ponto final que garante que você nunca mais será visto como alguém descartável. Esse é o clímax, a hora de selar o destino deles. Então continue assistindo, porque estamos prestes a encerrar esse jogo da forma mais implacável possível. O jogo terminou e você venceu. Mas a questão agora não é apenas sair por cima, é garantir que essa vitória seja definitiva. Porque aqueles que te subestimaram vão tentar se recuperar, vão tentar achar uma forma de minimizar o impacto da sua ascensão. Mas existe um último golpe, um golpe silencioso e implacável, que garante que eles jamais consigam se reerguer da vergonha que criaram para si mesmos. Esse golpe não envolve confronto, não envolve palavras afiadas ou declarações públicas. O verdadeiro golpe final é quando você desaparece do radar deles e os deixa presos em um ciclo eterno de arrependimento. A primeira parte disso é a ausência definitiva. Essas pessoas estão esperando, no fundo, uma chance de redenção. Elas esperam que um dia você dê abertura para que possam justificar as próprias ações, inventar desculpas, tentar se inserir na sua vida novamente. Mas essa chance nunca vem. Você se torna inalcançável. E isso as consome por dentro, porque a mente humana não suporta a falta de encerramento. A segunda parte é o eco do erro deles. Cada vez que te virem, cada vez que ouvirem seu nome, cada vez que perceberem o quanto você cresceu, será um lembrete direto de que um dia tiveram acesso a você e desperdiçaram essa oportunidade. E o pior, agora é tarde demais. Mas aqui vem a jogada mais cruel de todas. Você não sente nada por isso. Nenhuma satisfação, nenhum desejo de revanche, nenhum prazer em vê-los sofrer. Porque enquanto eles ainda estão presos ao passado, você seguiu em frente para um nível que eles jamais alcançarão. E esse é o verdadeiro triunfo. O momento em que você percebe que não precisa da aprovação, do reconhecimento ou do pedido de desculpas de ninguém. Você venceu não porque destruiu os outros, mas porque se tornou tão grande que a opinião deles não tem mais qualquer relevância. Agora me diz,
Você está pronto para viver essa realidade? Está pronto para deixar o passado para trás e se tornar alguém que jamais será subestimado novamente? Se sim, se esse vídeo abriu sua mente para um novo caminho, já se inscreve no canal, deixa o like e deixe o comentário abaixo com a seguinte frase: eu não preciso da aprovação de ninguém. E claro, compartilha isso com alguém que precisa ouvir essa verdade, porque daqui para frente você não é mais o mesmo. E eles vão carregar esse arrependimento para sempre. Até o próximo vídeo, fique com o Criador.